Bom dia, internauta. Estamos aqui com a Cristina Gomes, presidenta do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Itapira, na manhã desta segunda-feira, 27 de fevereiro de 2012, para discutir um assunto em pauta que está envolvendo o sindicato, mais a Prefeitura Municipal, com relação à implementação da Lei Nacional do Magistério, mais especificamente na questão da adequação da carga horária, conforme reza essa lei, que hoje não tem mais dúvida com relação à sua aplicação. Bom dia a todos. Bom dia, Cristina. Tudo bem? Bom dia internautas, bom dia companheiras professoras. É uma discussão assim bem caliente, no momento assim crucial de um impasse entre categoria e administração. Abaixa mais um pouco. Entre categoria e administração, entrando numa negociação coletiva e principalmente num ano eleitoral, onde o tempo nosso está muito curto. Até dia 4 de abril, nós temos que estar com a negociação do servidor e a negociação dos professores totalmente fechada. Eu gostaria, antes da gente começar, a lembrar que essa questão do salário dos professores, da relação com os professores, ela já é antiga em nosso país. Essa questão da discussão do piso, de tentar organizar a vida do professor, ela começou mais forte em 1993. A Lei Nacional só foi aprovada em 2008, pelo presidente, que foi sancionada pelo presidente Lula, e até hoje muitos municípios, ou eu diria que a maioria, ainda não se enquadrou na referida lei. Não custa a gente lembrar que até 94, 95 nós tínhamos professores, graças a Deus não era por aqui, mas que ganhavam R$10, R$20 por mês, né? E a partir dessa discussão que se iniciou, eu lembro que o primeiro piso foi R$300, né? E hoje, graças a Deus, nós estamos com um piso aí na ordem de R$1.400 em todo o país. E o que significa isso? Significa o seguinte: existe um apagão nessa área, né? De repente, o Brasil pode ficar sem professores para continuar. Então, não é um problema apenas de salário, é um problema educacional brasileiro que precisa ser resolvido. Bom, Cristina, eu queria saber de você inicialmente se esse movimento que nós estamos assistindo aqui em Itapira é um movimento organizado, né, pelas centrais sindicais, ou pela confederação, enfim, se é um movimento organizado ou é especificamente aqui do Sindicato Itapira. Não, o primeiro, nós estamos assim, nos organizando a nível nacional. Eu já tive no Maranhão, eu já tive em Salvador, fazendo essa discussão, e começamos a fazer essa discussão através que eu faço parte da coordenação da pasta da educação dentro de uma federação, sábado na cidade americana. Nós estávamos com 60 dirigentes sindicais de municípios diferentes, começamos a nos organizar a nível de região aqui dentro do estado de São Paulo. E aqui nós já começamos essa discussão em outubro do ano passado, né? Que é uma discussão que ela promete acalorar e num prazo muito curto. O prazo nosso é muito curto, por causa desse processo eleitoral desse ano, 180 dias antes e 180 dias depois, praticamente a máquina para, na questão de contratação, de comprometimento de aumento de gasto com o pessoal. Então, nós estamos nos organizando e aí fica assim, mas o município vizinho não está aplicando, o outro município... Isso não é um problema meu, é um problema dos professores daqui de Itapira. Cada município tem sua atuação, seu entendimento, meu entendimento e da minha classe, a qual eu represento, e que eu tenho que fazer isso, é meu papel e minha obrigação, nós estamos fazendo até... Apresentamos essas propostas, sabe, que passamos quarta-feira de cinza reunida com os professores, porque é uma situação delicada para o município, uma situação delicada para o professor. Mas lei está aí não para ser discutida, sim para ser cumprida. Aliás, é engraçado isso, né? Aqui Itapira é um tal de qualquer situação. Não, porque vai ver outros municípios, ou então diz, no tempo do Totonho não acontecia.
Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa, nós estamos brigando por aquilo que é hoje. O que é a nossa realidade. Se os outros estão brigando ou não, isso é problema deles. Olha, né? Eles que briguem também. Só para você ter uma ideia, Itapira, na questão de professor, é o pior salário da região dos professores, é o de Itapira. Nossa, o pior salário da região é o de Itapira, é o mais baixo que tem. É o de Itapira. Isso é lamentável. Bom, apesar da lei não deixar dúvidas, né, quanto à sua aplicação, e o STF já tirou qualquer sombra de inconstitucionalidade, né, estabelecendo inclusive que qualquer situação que venha a ocorrer fora da lei, ela será retroativa, ou seja, não existe mais a possibilidade de o governo, de qualquer governante, enrolar nesse processo. Mesmo assim, muitos municípios não estão fazendo. Aí eu estou generalizando, porque a Prefeitura de Itapira alega isso. Você tem algum levantamento assim, de qual percentual de municípios que estão entrando dentro da lei? Olha, aqui no estado de São Paulo, nós estamos assim praticamente adequado dentro dos quadros da docência no piso. O ano passado o nosso aqui pacificou, esse ano não é. A nossa discussão não está nem se passando pelo piso, que hoje o município está adequado dentro do piso da categoria, que eu acho também ainda está em 1.187, há um impasse no MEC, no Ministério entre a Confederação e o Ministério da Educação, há um impasse no valor, não conseguiu ainda se definir, a hora que definir tem que se pagar o retroativo. Eu acho que é mais um jogo político por causa do ano eleitoral, você entendeu? Eu acho que vão esperar ver essa greve nacional da Confederação, os 3 dias de greve que começa dia 9, para depois dar uma condução de como conduzir o percentual, porque a Confederação não está errada. A lei, ela fala em renda per capita por aluno, passar também para o professor, o mesmo percentual. E o governo, ele insiste em passar o INPC, né? Então não está nem INPC nem o da Confederação, chegou a 22,2, né? Que chegaria a 1.450, mas ainda não está definido esse valor. Está parado em 1.187. O momento hoje está parado. Então, aqui no município, piso não é a discussão. Piso, a hora que fazer determinação no Ministério da Educação, aqui se aplica automaticamente. Um passo. Quer dizer, aqui essa assim discussão... que definir, por exemplo, o piso para 1.430, 1.450, parece que falam assim, 21% de reajuste. Estava 22, já caiu 21 e tal. Aí, imediatamente, o município se enquadra e retroage a janeiro. Isso. Quanto a isso, já não há mais sombra de dúvida. Eu acho que o ano passado pacificou isso. Foi uma falta de entendimento entre as partes, porque um fala, o outro fala, e a hora que viu, chegou no ponto que chegou, por diversos entendimentos, você entendeu? Um entendia A, o outro entendia B, e não conversava com quem era de fato que deveria ter conversado. Essas alternâncias na cadeira de secretário de administração, que é constante, você está conversando com o seu José caminhou na discussão, entra o seu Benedito, e essa alternância... E agora não tem ninguém, né? E agora nós estamos assim. Eu falo hoje, se não é o Mário da Fonseca, que é uma pessoa mais ponderada, uma pessoa mais equilibrada, tem bom senso na discussão, a hora que ele vê que a coisa está calorada, ele tenta apaziguar, eu acho que nós estaremos completamente perdidos, sem pai, sem mãe, numa discussão importante que nem essa, que é a discussão da educação e a discussão do funcionalismo num todo, né? E por quê? Nós estamos sem secretário de administração e estamos sem secretário de governo, que eram os 2 secretários que sentariam na mesa para a discussão do todo do servidor. Nós estamos com uma discussão ferrada também na saúde, a falta de profissional, férias totalmente comprometidas, você entendeu? E são discussões que a hora que eu começo a discutir com o secretário, ela pula, ela passa. Né? Eu li nos jornais que o Hélio Citrângulo, por exemplo, fala que usa, né, o recurso de nenhum município estar atendendo e que o município, de repente, não tem condições de aplacar esse aumento que vai representar na folha de pagamento. O que você tem? Olha, é o seguinte, o Hélio está no papel dele, né? Ele é secretário de Finança. Todo secretário de Finança, que nem tesoureiro do sindicato, que está minha companheira Marli ali, eles são munheca, eles são pão duro, eles são duro na queda. Só que aí eu acho que um cargo de responsabilidade como o do Hélio, de confiança,
que ele tem que resguardar o prefeito, eu acho que ele tem mesmo. Porque o não resguardo do prefeito, ele vai complicar tanto o prefeito quanto a colega dele de serviço num ato de improbidade administrativa, que a entidade sindical não vai estar titubeando caso não haja um consenso da administração diante da proposta apresentada, ou que venha uma proposta que não fira a legislação, a administração quer apresentar outra proposta, nós estamos abertos. O que aconteceu, a primeira proposta apresentada pela administração, havia um aumento de jornada inconstitucional, porque você não pode, você tem um concurso público onde vem definido a jornada, então você não pode alterar unilateralmente. Se eu faço essa alteração, a Câmara aprova, acaba complicando, e não há anuência dos profissionais, qualquer professor que entre com uma ação questionando esse aumento de jornada que fere o princípio da legalidade, que foi o concurso público definindo a jornada, o responsável vão ser todos os vereadores que infringiram uma lei. Ele responde também por improbo, tá? Ele vai ter que arcar com as medidas judiciais do Ministério Público. E eu acho que o Hélio, nesse momento, ele para resguardar o prefeito, ele tem uma margem considerável para fazer essa discussão, que é o cumprimento da lei, não tem por onde fugir. Mesmo na mesa mesmo ele fala. Essa lei eu sei que tem que cumprir, pegou os municípios de calça curta. De fato, é uma faca de dois gumes, tanto para os trabalhadores quanto para as administrações. Mas uma organização antecipada, se houvesse feito, que a lei está desde 2008, 3 anos depois não estaria desse jeito. Aí eu tive um aumento do Fundeb de 3 milhões, 15,88. Obrigatoriamente, pela legislação, o mínimo a ser aplicado com o professor desse aumento, só desse aumento eu estou falando, ele passou de 15 milhões para 18 milhões do Fundeb. Obrigatoriamente, eu tenho que o mínimo 60% passar para os professores, sob pena do prefeito não ter suas contas aprovadas, tá aí um problemão, né? Um problemão, não foi nem dinheiro, foi dinheiro não gasto, tá aí, complicando nessa votação, e que isso você sabe, que caça direitos políticos. Então, eu não quero entrar nessa discussão, eu quero simplesmente que cumpra o que é direito dos trabalhadores, que são o direito dos professores ter essa jornada. A Prefeitura nos apresentou uma proposta, cada segmento, o adjunto, o professor de educação física, educação infantil 1, educação infantil 2, um aumento na jornada. Um elastecimento na jornada, e não tinha definido esse 1/3, e teve um aumento de salário. Eu aumentava a jornada, aumentava salário, aumentava a jornada, aumentava salário. Pronto, ponto. Eu firo o princípio do concurso público, o princípio constitucional, o princípio legal. Eu vou ferir isso daí. E não faço adequação na jornada. A hora que eu pego toda essa proposta da administração, no eu aumentar o piso e não adequar à legislação, eu tenho um aumento de 99.558. Para mim, adequar a lei, manter a jornada, melhorar a qualidade de ensino, que nós não somos radicais, porque meus netos e meus filhos foram na rede pública, agora eu já sou vovó, meus netos estão na creche, estão na rede pública, né? Eu tenho que discutir a qualidade de ensino, que ensino que eu quero para esse país, você entendeu? Aí sentamos na quarta-feira de cinza, a prefeitura fechada, estava eu e os professores tentando achar uma saída para que fosse benéfico para o município, para a criança e para os professores. Apresentamos essa proposta, sexta-feira na reunião, a prefeitura ficou de analisar toda essa proposta, mas o interessante foi, eu tenho uma margem onde eu tenho até dezembro, dentro do orçamento do ano passado, com 46%. 11,5% até dezembro, porque eu não tinha ainda dados na mão do fechamento do quadrimestre, que fechou sexta-feira do último quadrimestre. Eu tenho 11,5% de margem. Eu tenho a margem, tá? Se eu tenho a margem, eu tenho que aplicar uma lei. Porque o Hélio nos disse o seguinte: se eu tiver que aplicar essa lei, vai se complicar a situação do funcionalismo. Ele está na dele, ele tem que gritar, ele tem que espernear, ele tem que chorar, você entendeu? Mas o que é direito do trabalhador, tanto na época do seu reajuste quanto agora, se isso daí vai dar um impacto de, não chega a 2%, mas suponhamos 2% do valor, obrigatoriamente, esse aumento do Fundeb tem que ser repassado dos professores, sob pena do prefeito, a dona Ana, e até ele mesmo está respondendo.
E eu tenho uma outra margem para discutir o reajuste do servidor. Não, bem, é claro, você pega as finanças públicas, você pega o orçamento do município, que eu pedi, eles me entregaram esse ano, pontual. Olha, eu tive uma despesa corrente líquida de 142.203.000, tá? Eu tive uma despesa com o pessoal de 65.708.000. Eu tenho quanto? 46%. Eu tenho uma margem de 11%, 11,22% de gastar com o pessoal. Isso sem contar essa entrada do aumento do Fundeb. Isso eu estou falando na receita do ano passado, porque ainda não tinha o último quadrimestre fechado. Então, eu tenho margem, é assim, é ter bom senso, é um momento que nós estamos discutindo com qualidade o que nós queremos para os nossos alunos, o que nós queremos para os nossos professores e o que é que o município tem. Então, não adianta chorar e espernear que não tem, porque os documentos oficiais, você pode entrar no site da Fazenda do município, você pode entrar no site da União, você pode entrar no site do Estado, está lá, muito claro, que eu tenho esse recurso para mim fazer essa adequação na lei. O que eu tenho que ter é habilidade e rapidez para resolver esse problema. O problema tá, eu tenho os professores para o Fundamental Educação Artística, eu tenho no concurso, já fizemos levantamento de quantos professores tem. Professor do Fundamental, que não é a discussão para contratação, o que eu não tenho? O município não tem especificamente profissionais para adequar esse pedido nosso, que é educação artística e educação física, para as EMEIs, né? Para as EMEIs. O concurso não pode, porque ele está definido para o fundamental, mas nada impede que eu faça um concurso, um processo seletivo, tá? Para a contratação desses profissionais para 6 meses, prorrogável para 6, nesse período, enquanto a administração está no governo, ela abre o concurso e deixa pronto. O próximo governo que entrar, ele não pode ser lesado também por um ato irregular de agora. Ela tem que deixar, pela própria legislação, ele tem que deixar tudo isso encaminhado. Então, a sugestão, a dona Ana, depois nós sentamos, conversamos mais de 1 hora, a dona Ana entendeu o posicionamento, ela sabe que ela está com a faca no pescoço, é difícil para ela também. E também um contrato emergencial para os profissionais das creches, os professores das creches, você entendeu? Eu faço, no fazer a redução da jornada, né, e sem prejudicar o aluno, eu preciso desses outros profissionais, né, e eu preciso fazer a contratação. Também, como eu não tenho vagas disponíveis no concurso, porque foram chamadas e houve muita desistência, e eu acredito que a desistência se deu por causa do fracionamento da jornada, que é uma das grandes reivindicações da categoria, que acabe esse fracionamento, o professor fica aí às 8, 9, 10 horas à disposição do município. Há uma lista no começo do ano, onde uma pega 6 horas direto, outra pega 3, descansa 2, descansa 3, chegando a descansar até 4 e retornar ao serviço, né? Isso é prejudicial à saúde do professor. Ele fica ali. Gente, quando meus 5 netos estão em casa, eu quase fico louca. Você entendeu? E agora imagine, eu sei com 2, 3 ou 4 professoras na sala de aula, com 25 alunos, eu fico 3, vou embora, já com aquela preocupação que eu vou lavar, passar, cozinhar, que nós temos dupla jornada, e vou voltar mais 3 horas. Então, e aí eu achei assim de uma ponderação da dona Ana na sexta-feira, quando a dona Ana disse, se nós conseguirmos viabilizar, o fracionamento vai acabar, que eu também não acho justo, que também foi professora e foi dirigente sindical. Sim. Então, achei assim, bem ponderado, um final de reunião, assim, com promissor, com uma vista, assim, de que esse impasse vai acabar. E eu quero acreditar que, nesse momento, o secretário de Assuntos Jurídicos, o secretário de Finanças, o prefeito ainda a par, pelo que deu para me entender na reunião, ele não tá bem a par, né, porque os secretários estão fazendo a discussão e tudo está ali parado na mão do secretário. Ainda sugeri a dona Ana que apresente os prós e os contras, o que isso pode causar judicialmente, tanto para a dona Ana, que não falei para ela, sabe? E falo aqui, olhando para ela, eu falei, não gostaria que a senhora saísse daqui com uma ação impetrada contra a senhora pelo sindicato, que afinal de contas, com todos esse impasse, nós sempre tivemos diálogos nessa secretaria, greve, o que foi que aconteceu, não prejudicou o relacionamento, se discutia a questão do trabalhador.
Certo. Né? Não, e pelo que você está dizendo, 3 milhões, 60%, dá 1 milhão e 800. E até onde eu estou vendo, Tá. é o dinheiro suficiente. É o dinheiro suficiente que obrigatoriamente eles têm que aplicar. Exatamente. E a questão, e você acha que Itapira hoje, nós temos profissionais para cobrir essa deficiência assim, rapidamente? Não saberia te responder. Você não tem essa informação? Não tenho, mesmo porque esses profissionais, educação física eu acredito que tenha, mas professor de artística, não saberia te responder. Bom, vamos fracionar, já que você é contra o fracionamento. Nossa, e como? Mas só para que o público entenda direitinho, assim, de uma forma bem objetiva, como é a proposta para a EJA? Tem alguma proposta de vocês para a EJA? Tem. O telecurso hoje não é cargos ocupados, são função, né? E ele trabalha de segunda a quinta, 3 horas. Foi a mesma proposta para o telecurso, que são reforço para adultos, tal. Então nós fizemos que se aplicasse, para poder aplicar a legislação, porque tem um agravante, esses profissionais que também são profissionais do EJA, são profissionais do fundamental ou do infantil. E a legislação não permite que ele, no acúmulo de 2 cargos, ultrapasse uma jornada de 64. Eu posso ter, num cargo, 40 e 40 horas semanais, né? Até aí eu posso. Mas a hora que eu pegar um cargo e uma função, eu não posso passar as 40. Se eu aumento a jornada do professor, eu comprometo o outro cargo dele. Ele vai ter que abrir mão, ele tem uma vida financeira todinha voltada para aquilo que ele planejou. Num aumento de jornada, eu teria que abrir mão de algum dos meus cargos. Tá? Eu tenho 2 cargos, eu trabalho cedo no fundamental e à tarde no infantil. No aumento da jornada, eu terei que abrir mão de algum cargo. Então, isso não pode. O EJA não haveria prejuízo, né, na grade curricular para o aluno. Haveria um dia a menos na jornada. E isso está meio abortado pela administração. A dona Ana não concorda que, né, então eu apresento outra proposta, a gente está aberto aí a discutir. Como eu não tinha proposta da administração, e a adequação da jornada e a adequação de 1/3 foi a saída que nós encontramos para apresentar uma contraproposta, sem aumento na receita, sem aumento de... E isso não prejudicaria aluno. É a mesma faixa que eu tenho no telecurso, eu teria no EJA. Aí há uma controvérsia por parte da secretaria que não gostaria de estar reduzindo a carga, né? Vai analisar para ver uma outra proposta. Nós estamos abertos, nós apresentamos para dar um pontapé inicial, tendo em vista a rejeição da categoria no aumento salarial e aumento de jornada. Então, nós tínhamos que achar alguma saída, tendo em vista que a administração não nos apresentou. Tá certo. E na educação infantil, qual é a proposta? Nós temos 2, temos a da creche e da... Vamos falar da creche primeiro. Da creche, eu teria uma jornada de 5 horas e 15 minutos. Esse eu não posso prejudicar o aluno de espécie nenhuma, são criancinha e tal. Eu teria 5 horas e 15 minutos em sala. Entraria às 7, o profissional entraria às 7, sairia meio-dia. O outro grupo já entra meio-dia e sai às 5. Nenhum prejuízo causado. A única coisa, aí eu não discuto nem educação artística, não discuto nem educação física, que essas crianças ainda são muito bebezinhas, são crianças muito novas, né? Mas eu teria que contratar profissionais. Isso. E como é que se daria a redução aí no caso da creche? Da creche? Eu hoje tenho um concurso de 36 horas, tá? Eu tenho um concurso de 36 horas semanais, tá? Eu trabalho 30 horas com aluno e, ademais, eu fico com a HTPC, que é o horário para discussão de projetos pedagógicos que eu vou aplicar na escola. E 4 horas livres, isso na semana, 2 com a HTPC, que é o horário de trabalho pedagógico, para depois aplicar ali com a criança, e o outro é o horário livre. Com a adequação da lei e por limitação constitucional, eu teria que trabalhar, o professor hoje trabalha 30 horas com o aluno, né? Ele iria trabalhar 24 horas com o aluno
E essas 12 jornadas extra-sala, nós estamos pedindo a mesma proporcionalidade que se aplica hoje na extra-sala. Eu viria com um período com HTPC, que é o preparo de aula, né? Mesmo porque nós não temos dentro do município, isso eu posso falar assim, geral, porque nós tivemos sábado em Americana fazendo esse evento, e a grande reclamação dos profissionais era, eu não tenho espaço para mim trabalhar o projeto, essa extra sala. Que nem o fundamental aqui, você tem uma sala de professores, né? Mas um aluno que vai de castigo, um aluno que tem que ficar, é ali que vai. Então, o próximo grande discussão nossa é a condição de trabalho, né? Que isso é uma condição de trabalho. E o que eu achei assim muito interessante nas outras cidades, que as cidades que se adequaram, ela tem hoje inglês, artística, informática, desde o infantil. Você entendeu? Inglês, artística, informática, contador de história, que eu achei assim fantástico, que você pode estar trabalhando isso, você trabalha a desenvoltura da criança, com aqueles profissionais, contadores de história. Eu posso estar falando uma besteira aqui, mas esses contadores de história, eu não sei se isso não entraria nos 40% do Fundeb. Você entendeu? Claro que eu entendo que eu acredito que sim. Seriam empresas especializadas que vêm, você entendeu? Que teve aqui. Eu lembro que a minha neta chegou em casa. É um trabalho fundamental esse, porque é ele que vai dar ao aluno o gosto pela leitura. Então, quem sabe, isso daí não sairia do gasto do Fundeb, né? E viria para os 40% do Fundeb. Porque tem os 60 e tem os 40. Então, posso estar falando besteira aqui, mas foram coisas assim que foram saindo nessa reunião com todos esses municípios, com profissionais da educação, porque eu sou profissional da saúde, né? E cair pelo próprio movimento, a gente tem que ter conhecimento nessa discussão. E na outra área da educação infantil? Da educação infantil seriam os professores de educação física ou educação artística, né? Aí o município que vai ter que trabalhar, né, qual que seria viável para ele, né, qual das duas modalidades ele acha que é melhor, que aí são projetos de políticas públicas pedagógicas para o seu município. Então, ficaria a cargo dela. Nós só criamos a sugestão, mostramos que o impacto financeiro apresentado pelo próprio município, que é esse aqui, né, pelo próprio município, o impacto seria praticamente o mesmo. Para mim, sair desse impasse são 14 mil. Né? 14 mil para nós, trabalhador, é nada. Mas 14 mil dentro de um orçamento que aí tem um aumento de 3 milhões, mais de 3 milhões do recurso do Fundeb esse ano, é considerável. Poucos são os municípios que tiveram um aumento considerável desse jeito dentro do Fundeb. Né? Então, obrigatoriamente, desses 3 milhões que teve de aumento do Fundeb, obrigatoriamente pela legislação, eu tenho que aplicar no mínimo 60% com os professores. Então, e o mesmo raciocínio, pelo que eu percebi, está com relação ao ensino fundamental. Ensino fundamental, hoje eu já tenho dentro do fundamental, já tem os dois profissionais, o artístico e o professor de educação física. Né? E esse tem, a dona Ana acha, né, essa modalidade praticamente, na visão dela, não tem problema para adequação. Porque eu tenho os profissionais já lá dentro, preciso contratar apenas 10 para conseguir cobrir todo o município que está dentro do fundamental. Eu não tenho problema nem na contratação, porque eu tenho a lista do concurso, eu tenho no educação física, no meu documento eu não vou lembrar assim de cabeça. Acho que eu tenho 66 na lista de concurso, tanto de artística quanto do professor de educação física, sem problema nenhum. Isso daí dá para adequar, sem prejudicar. A única coisa que nós encontramos dentro dessa proposta seria uma redução de 30 minutos. A dona Ana também não concorda, né? É um direito dela, apresenta outra proposta. Eu acho que não vai prejudicar em nada. O que nós não podemos é aceitar, pela própria constitucionalidade, o aumento da jornada, porque o recebimento disso daí amanhã ou depois eu posso causar prejuízo para os trabalhadores, e o Tribunal de Contas tem estado muito atento a essas irregularidades, a burlar a lei e fazer esses profissionais ainda estar devolvendo o recurso. Isso é assim, é bem complicado essa situação. Então, o fundamental, praticamente, já há bons olhos por parte da secretaria, porque eu tenho profissional, são uma contratação reduzida de profissional,
dá para mim tá casando. Há uma esperança do fim do fracionamento da jornada das creches, que ela sabe que é um grande anseio. Na hora da reunião, nós estávamos uma comissão de professores de creche, do fundamental, departamento jurídico, então, as meninas viraram: dona Ana, nós vamos fazer uma estátua se a senhora fizer isso, né? Porque essa luta, ela vem desde a época da administração anterior, você entendeu? E a gente tem lutado com isso, estamos com demandas judiciais e tal, mas você sabe da morosidade da justiça. Mas assim, eu achei o começo da reunião, como todos os começos, elas são meio tumultuadas, né? Mas depois, no final, sabe, eu acho que houve um entendimento. Nós não estamos aqui para prejudicar e pôr goela abaixo. Tem uma lei que ela tem que ser cumprida. Essa lei não tem por onde os municípios sair. Eles estão aí brigando. Veja o Estado. O Estado foi para o Supremo, não tem. Eu estava nessa reunião, a UMADI, é a União dos Municípios, da parte da educação. Porque o Calegari agora está no Ministério da Educação. E pressionando para ver uma alteração. Eu falei: gente, para. R$ 1.400 de salário para um professor é uma vergonha nesse país. É uma vergonha, sabe? Você brigando para 22%, para 1.400. Dos formadores de cidadão no futuro, brigar agora para cumprir. E outra, não é redução de jornada. É adequação, ninguém está querendo sair da sala de aula. Você precisa estar com esses profissionais capacitados, altamente capacitados, que é essa redução de jornada. Ele vai para cursos, ele vai para preparo de aula, ele vai para informatização, precisa de uma modernização na educação desse país, e eu vou brigar para não cumprir uma lei. E eu vou brigar para não cumprir um salário. É uma vergonha. Não, mas isso é vergonhoso num país desse. Eu diria que já não é nem no campo da vergonha, isso é uma questão de burrice. Né? A questão, hoje o Brasil está sendo travado pelo problema da educação. Quer dizer, a nossa educação é uma porcaria, tá? Nós não estamos preparando os nossos jovens para enfrentar um mercado de trabalho que hoje o país exige. Nós já temos dificuldade para encontrar professores, né, em algumas disciplinas, e tudo isso está relacionado, evidentemente, ao pouco interesse que essa atividade está provocando nas pessoas que gostariam de seguir essa carreira. Então, só que ela só vai deslanchar a partir do momento que reorganizar a categoria. Né? Não tem menor dúvida disso aí. Para depois a gente começar a falar em melhorar a qualidade. Não tem como acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Até porque a gente vai ter aí dentro desse grupo professores que não vão usar essa... A gente sabe disso, que não vão usar esse espaço para se preparar como deveria, mas não é por isso que nós não devemos fazer. Tá? Por quê? Porque na medida que nós vamos valorizando a categoria e a sociedade vai cobrando, certamente todos os professores vão se enquadrar. É evidente que a gente sempre vai ter problema, porque isso ocorre em qualquer categoria também. Né? Bom, eu vejo que a diferença é muito pouco para a prefeitura aceitar. E pelo que eu vi, você tem uma reunião marcada para quarta-feira, onde deve passar isso. Você, como é que está a sua expectativa? Você acha que a prefeitura deve caminhar no sentido de se enquadrar, ou você vê a possibilidade de uma greve, da situação se complicar? Como é que você está vendo isso? Existe a disposição dos professores de partir para a greve, se necessário? Enfim, como é que você está vendo? Olha, na última assembleia, até mesmo quem segurou a greve foi a direção do sindicato. Por quê? Enquanto você está numa discussão, até que ela chegue à exaustão, que eu não tenho mais diálogo e eu não consigo avançar no anseio, aí é radicalização. Você entendeu? Aí eu acho assim, terrível, mas é um mecanismo que nós, dirigentes sindicais e nós, trabalhadores, temos, é a greve. Eu acho que nesse momento está descartada, nesse momento até a semana que vem. Certo. Entendeu? Eu acho que nós estamos discutindo, estamos indo para uma discussão salutar, uma discussão respeitosa. Eu acho que depender da dona Ana ou depender do Mário da Fonseca, eu acho que está resolvido o problema. Porque eu acho que a partir do momento que eles levarem essa situação, esses dados foi entregue para eles, todo esse levantamento de dados
nós fizemos através do departamento jurídico, um contador de finanças públicas que fez todo esse levantamento. Nós precisamos de subsídio para chegar à definição desses dados. Isso chegar até o prefeito, porque na própria reunião eles disseram, nós só vamos levar o problema concreto para o prefeito a hora que tiver resolvido. E sempre foi assim. A hora que o secretariado resolve, leva para o prefeito. Hoje nós temos uma deficiência, principalmente o secretário de administração, que é o que discute o servidor público, não tem. O secretário de governo, que era a fase da gente chegar ali na porta e falar, fala para o homem, não tem. Você entendeu? O Mário, que veio para a discussão, que não tem nada a ver, de vez em quando ele fala, a hora que a coisa fica brava, ele fala assim, eu não devia estar aqui, né? E ele vem até mesmo, porque é o melhor mediador que a gente tem, o cara mais ponderado que a gente tem dentro da administração, pondera daqui, põe a mãozinha aqui, põe a mãozinha ali, para acalmar os ânimos, né? Então, eu acredito, se depender da dona Ana, do Mário, a gente consegue avançar. E tiver uma agilidade, porque eu preciso agilizar esse processo seletivo, que ele tem que estar homologado antes do dia 4. Antes do dia 4 de abril, ele tem que estar homologado, porque aí eu posso passar o período fazendo o chamamento. Se eu tiver a legislação eleitoral, proíbe a contratação de profissionais depois desse período, a não ser que eu tenha homologado. E como é uma questão de adequação à legislação, eu preciso fazer esse processo seletivo já e deixar caminhado para um concurso público para chegar a 2013, porque como eu posso, esse contrato emergencial para adequação, eu faço 6 meses, prorrogo para mais 6, isso matéria constitucional é permitido, é uma questão de emergência, educação no Brasil. E a lei está exigindo. Está exigindo, e aí eles caminham para deixar 2013, a próxima administração que entrar, já ter o concurso pronto, porque aí acaba, inspira o contrato emergencial desse processo seletivo. Acabou. Eu faço 6, acabo, faço mais 6, acabou. Mas aí eu já tenho o concurso todinho homologado. Essa é uma saída, foi a forma que nós encontramos para ajudar, no momento crucial, tanto para a administração quanto para os professores, a arrumar uma saída. Agora está na mão da administração aceitar ou não a saída. E aí nós vamos definir com a categoria qual o caminho a ser tomado. É o caminho judicial, independente de se vier para uma greve, o caminho judicial vai ser acionado também, sem sombra de dúvida, você entendeu? Mas eu espero que isso seja resolvido com habilidade, bom senso, para de chorar miséria, você entendeu? Nós temos um orçamento bom, nós temos uma conta equilibrada, nós temos um gasto com o pessoal equilibrado, não adianta ficar chorando, porque o trabalhador não é de choro que ele enche a barriga, você entendeu? Nós temos uma negociação salarial aí ferrada para frente, que começa essa semana, que nós vamos discutir a exaustão. Nós temos um problema gravíssimo na saúde, que é a contratação de profissionais, é férias dos trabalhadores vencidos, 3 a 4 férias vencidas, é 800 mil de dívida de pagamento de hora extra, tá? Então, vamos com cuidadinho aí, que a gente é habilidoso, é ponderado, você entendeu? Mas tudo tem um limite. Direito do trabalhador, nós não abrimos mão. Ok. O nosso tempo já evidentemente estourou, né? Passou do nosso... nós tivemos muitas perguntas dos internautas, né? Que, sabendo que você estaria aqui, encaminhou. Algumas nós encaixamos, outras não será possível, mas oportunidade não vai faltar para a gente sentar aqui e discutir, fazer uma nova discussão. E eu recomendaria ao prefeito que faça isso, quer dizer, se enquadre na lei, né? É o mínimo que a prefeitura pode fazer. Estamos em ano eleitoral, então eu imagino como isso vai ser explorado, caso ele não atenda pela oposição, né? E como isso vai ser explorado no futuro, caso ele tenha que ser responsabilizado. Então, eu acredito que não vale a pena, é muito pouco para que a nossa educação, né, a educação municipal, comece a entrar no eixo, né, dando exemplos aí para cidades que não entrarem, e, enfim, vamos embora, né? Eu penso dessa maneira. Eu acho que o sindicato está de parabéns nesse trabalho, né, em não só defender a categoria, mas está preocupada com essa questão educacional, né? Enfim, eu acho que é por aí. Aí eu te deixo agora, te dou alguns segundos para você concluir a nossa conversa. Fique à vontade.
Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de estar explanando o de fato que está acontecendo, que sempre acontece muitas distorções durante esse processo. Processo desgastante para a entidade, processo desgastante para a administração, e todo mundo fica muito confuso e há muita especulação. Então, quero agradecer a oportunidade que vocês nos deram, à entidade, para que nós pudéssemos esclarecer o que está acontecendo. Se houver habilidade nessa situação, com toda certeza a sociedade não vai ser prejudicada. A gente tem interesse que isso seja sanado para a calmaria dos próprios profissionais da educação, né? Então, nós estaremos, desde que vocês nos dêem o espaço, a qualquer momento, quando necessário, vindo fazer as explanações do que se passa com a categoria do servidor público no nosso município. Muito obrigado, Mino. Parabéns aos internautas, professores. Peço desculpa, o nosso tempo está assim, se expirando. Tem algumas perguntas relacionadas até mesmo à política. Não quero entrar, não estou nessa discussão. No momento político entrarei na discussão, agora minha discussão é de classe, é de direito dos trabalhadores, e isso eu não abro mão para fazer uma discussão política. Eu acho que prioridade minha, nesse momento, é trabalhador. Eu também convoco a categoria dos professores, seremos uma assembleia na ASME, a Avenida Getúlio Vargas, 114, às 18 horas, quarta-feira, para apresentar a proposta encaminhada, e a dona Ana se prontificou a estar analisando e apresentando a contraproposta até quarta-feira. Muito obrigada e bom dia a todos. Ok, eu agradeço aqui a Cristina Gomes, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itapira, que gentilmente compareceu na manhã dessa segunda-feira, dia 27 de fevereiro, para essa entrevista de esclarecimento a toda a comunidade itapirense, aos professores. Dizer que essa nossa entrevista, agora ela foi ao vivo, mas dentro de algumas 4, 5 horas, estará disponível para quem quiser rever, acompanhar, tá? Esse tempo é o tempo necessário que a gente precisa para transferir o arquivo para o sistema, para que ele possa ser acessado. Ok, agradeço a sua companhia e até uma próxima oportunidade.